Nós estamos continuando na primeira epístola de João. Agora nós vamos para João 4:7. 1 João 4:7. João é chamado apóstolo do amor. Esse é um título que ele recebe. E ele recebe, basicamente, porque ele fala muito da palavra amor. E a gente vai aproveitar, se não der para terminar hoje, que eu acho que não dá, a gente continua semana que vem, o significado das Escrituras, de uma maneira geral, do que significa amor. Porque tem uma diferença muito grande do amor bíblico, do que ele define, do que o amor que se coloca em termos no contexto tanto atual como no passado. É uma passagem que não é tão complexa, dá para a gente ler e trabalhar no sentido, tá? Como é gravado, eu vou fazer a leitura rápida, porque senão acaba não aparecendo na gravação, tá? Vamos lá. 1 João 4:7, acompanhem comigo. Amados, ele está se dirigindo aos cristãos. E lembrar que João, ele trabalha com um grupo de ouvintes que são gregos. Não são judeus, como o Evangelho de Mateus, como a Carta aos Hebreus. Então é muito específico como ele trabalha. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então ele fala que o verdadeiro amor cristão, ele procede de Deus. A gente vai trabalhar que existem diferenças de concepção de amor. Inclusive isso é importante, porque quando Paulo vai falar sobre o julgo desigual no casamento, ele está trabalhando a relação de amor e de sexualidade que o cristão tem como conceito e o que o não cristão tem, que são muito diferentes, tá? Se eu esquecer, vocês me avisem. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele vai trabalhar muito com a transposição que Deus é amor. Ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus não é somente amor. Deus tem diversas características. Mas uma das características que Deus tem é amar as pessoas. É Ele representar o amor absoluto. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui ele está falando algo que a gente conhece bastante. Deus é amor, Deus é amor. Está até a igreja com esse nome. Mas ele faz uma relação muito grande em que o verdadeiro cristão, ele tem que amar as outras pessoas. Aquele que não demonstra amor pelas pessoas, aquele que é alguém que odeia as pessoas, aquele que não sabe se relacionar, não dá um testemunho de que ele é habitado pelo Espírito Santo. E lembrar que o cristianismo trabalha muito com você é o que você faz. Então, o seu testemunho no dia a dia traduz realmente quem você é. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, uma coisa interessante é que ele fala como se manifesta o amor. A gente tem um conceito, até pela nossa cultura, que amor é alguma coisa sentimental, pessoal, é você que sente o amor, alguma coisa muito subjetiva. A Escritura não fala nada disso. A Escritura fala que amor é ação. Tanto que todas as vezes que a gente tem no Antigo Testamento relacionado o amor de Deus por Israel, ele fala, Deus amou Israel porque tirou o seu povo do Egito, porque fez aquilo. Então o amor, ele tem que ter obrigatoriamente ação. E uma coisa que ele fala, já fala da unilateralidade do amor. Você ama alguém. O ato de amar é da pessoa. Ah, mas se ela não me amar? Isso não tem a ver. O amor sempre passa a ser unilateral. No versículo 10, no versículo 9 e 10, ele fala manifestação e consistência. Manifestação,
que ele envia o Filho unigênito, o Filho único dele, para a propiciação. No versículo 10, ele dá um fato objetivo. O que é propiciação? É um termo técnico, é substituição, tá? Então, alguma coisa que deveria cair para você, ele substitui. E aí ele está falando da ideia da punição, a ideia de que o homem ele não pode chegar sozinho na presença de Deus e olhar para Deus e viver com Deus. Pastor, Oi. posso falar que a propiciação é o ato de justificar? Sim, a propiciação é o ato de justificação que Deus executa. Tá certo isso daí. Tá? Deus, ele fornece. Lembra a história de um cara que chamava Abraão? E Deus fala para ele assim, olha, eu vou testar você se você realmente me ama. O que ele propõe? Matar o filho em sacrifício. Tá? E aí, só que Deus não exige isso a ponto, mas ele faz. Então, a propiciação é um ato substitutivo. Então, nós não temos a possibilidade de chegar perante Deus. Nós não temos santificação. Nós não temos nada que possa se aproximar. Vocês lembram de Isaías, capítulo 6? Isaías tem uma visão projetada, ele se vê no templo, e aí ele vê a manifestação de Deus. E o que ele fala? Quem lembra? Ai de mim, eu sou pecador, estou vendo o santo dos santos. Ele sabia que ele ia ser destruído e simbolicamente ele recebe uma brasa na boca. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, somente mediante o sacrifício de Jesus. Esse é a chamada propiciação, pelos nossos pecados. Tá? E ele trabalha muito bem a parte do ensino do pecado, que a gente viu logo no primeiro capítulo, que ele fala que todos pecaram, que nós precisamos de um advogado perante o Pai, que nós pecamos continuadamente, pecamos mesmo, tá? Porque nós não temos a perfeição. Alguém aqui é Enoque? Por que eu falei em Enoque? E aí o pessoal discute, por que ele foi arrebatado? A explicação está no próprio texto, porque ele andou com Deus. Então, andar com Deus no hebraico é você pegar, abraçar e ficar andando o tempo inteiro e não largar, tá? Então, quando alguém conseguir ter um processo de santificação que Deus trabalhe na vida 24 horas por dia, você pode estar certo que essa pessoa vai embora. Agora, tá? E cada um tem seu defeito. Alguns são por esporte, alguns são por vaidade, alguns são por gênio, então não existe perfeição. O que existe são pecadores que necessitam Jesus trabalhando na vida dele. Por isso que João mesmo fala que nós temos um advogado, e não pensa que agora a gente tem o direito de um jeito, e na época não tinha, porque o livro de Romanos. Vamos lá. Então, versículo, tudo bem até aí? Tá? Versículo 11. Amados, olha o termo que ele está usando. Porque ele está se considerando transformado, alguém que está amando as pessoas, e às vezes não é tão fácil amar dentro da igreja. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, tá? Agora, de novo, amar não tem nada a ver com uma subjetividade. O amor, segundo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele requer sempre ação. Maridão que ama a mulher e não dá rosa de vez em quando, o que acontece? Dorme no sofá, né? Então precisa de ação, tá? Amor e ação andam juntos. Ninguém jamais viu a Deus. E isso é corretíssimo. Isso às vezes dá confusão, porque existe a expressão que fala que Moisés falava com Jesus face a face. E isso é interpretado
como sem intermediários, tá? E João conhecia muito bem todo o Pentateuco, toda a Torá, todo o livro de Êxodos, para fazer esse tipo de afirmação. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, se você quer ter uma caminhada com vida cristã, obrigatoriamente você tem que amar a Deus e, como reflexo disso, você ama as pessoas, tá? 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. O pessoal considera as cartas de João e o mesmo Evangelho como não tendo grandes fundamentações teológicas. Não é verdade. João fala bastante coisa de ensino, fala muita coisa profunda. Ele fala da Trindade, tá? Porque ele fala de Deus, fala de Jesus e fala do Espírito. Então, dentro da carta joanina, você encontra toda a mensagem já da Trindade. E lembrando que a Trindade é um ensino típico do Novo Testamento. Não é um ensino fundamentado ou elaborado no Antigo Testamento. Não quer dizer que você não tem os traços, mas é um ensino típico do Novo Testamento, tá? 14, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. De novo, ele está repetindo coisas que são essenciais no cristianismo. Então, não adianta a gente ficar discutindo teologia, assim, coisas fantásticas, mirabolantes, se a gente não ficar sempre fundamentado na essência do cristianismo, que é Jesus Cristo, como Salvador. Então, você tem muitas igrejas que estão muito preocupadas em dar curso de teologia na pregação e esquecem de falar da mensagem. A mensagem sempre tem que ser cristocêntrica. Tá? Infelizmente, uma das igrejas de Apocalipse, ela é repreendida porque ela fica estudando as profundidades do demônio e não estuda as profundidades de Deus, tá? Eles, a parte, são muito bons. Ele nos deu o Espírito, Atos 1:8, tá? Tem a mensagem do Espírito Santo. Então, o verdadeiro cristão, ele tem uma parte racional e tem uma parte sobrenatural, que é o Espírito Santo. Você sempre tem que lidar com essas duas dinâmicas. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Jesus salvou o mundo inteiro? Não. Ele morreu pelo mundo inteiro, mas só é salvo aquele que reconhece ele como Senhor e Salvador. Isso dá problema, tá? Porque tem grupos religiosos, inclusive dentro do movimento protestante, que falam que Jesus morreu pelo mundo inteiro. Cuidado! Seria que todo mundo é salvo. Não tem nada a ver com isso. É salvo somente aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e um ponto além, guarda os mandamentos de Deus. Aquele que ama se preocupa em agradar a pessoa, tá? Aqui nós temos quantos casais presentes? 1, 2, 3, 4, 5. Então o que a gente tem? Quando um ama o outro, o que o outro procura fazer? Sempre o melhor para o outro, tá? É essa a ideia. Ok. 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, repete pela segunda vez. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ele vai trabalhar muito com amor, Deus. Deus, amor. Amor, Deus. E para que o homem aceite, a primeira coisa que ele tem que fazer é engolir o orgulho. Por quê? Eu preciso, é só isso? Eu já tive algumas vezes. Não, mas é só isso para ter a vida eterna? É só isso para ter comunhão com Deus? Eu não quero mais coisas. Eu quero conhecimento, eu quero fazer boas obras. Agora, essa dinâmica de justiça e amor, ela existe. Poderia ser só um Deus de justiça? Poderia. Deus é Deus, mas ele ama também. A Bíblia fala que ele se desagrada na morte de alguém que não conhece ele.
mas ele é justiça. Se não existisse justiça, não tinha relação nenhuma, importância nenhuma. Deu para entender mais ou menos? Pastor, esse reflexo que o senhor falou, esse reflexo aqui no mundo, não tem, eu acho que tem esse reflexo de Deus aqui no mundo. Sim. Através dos crentes. Não somente. Sim, tem razão sobre isso. Mas não é somente o cristão que interfere. Mesmo em ambientes que você não tem cristianismo, existe uma ação do Espírito Santo, evitando que uma pessoa mate a outra. Então a gente tem Deus agindo na natureza, tem Deus agindo no cosmos, tá? Agora, o que a irmã falou é importante. Uma igreja forte, uma igreja saudável, ela tem capacidade de influenciar o mundo que está aí. Uma igreja fraca, quando eu falo igreja, não é instituição. Quando eu falo igreja, é corpo de Cristo, são cristãos. Uma igreja que ora, uma igreja que se manifesta, uma igreja que tem ética e princípios, ela consegue ser transformadora. A gente está vendo isso agora no Brasil? Está difícil. Está difícil. Está muito difícil, tá? A gente não está vendo uma igreja preocupada com a ética, a gente não está vendo uma igreja preocupada com moral, e isso não é somente no meio, entre aspas, protestante. Isso no movimento católico também tem, que se tornou mais um movimento político humanista do que qualquer coisa. Então, nós podemos transformar o nosso país? Podemos sim. Nós devemos? Sim. Com testemunho, com oração. Uma pessoa pode transformar um país? Pode. Uma igreja pode transformar um país? Pode. A Lisete tem um exemplo interessante. Lembra, se vocês lembrarem, o futuro presidente do Brasil não ia ser a Dilma. Quem que era o escalado para ser? Quem lembra? Quem sabe política? Hã? Não, do PT. Quem o PT ia nomear para ser o futuro? José Dirceu. Parabéns, José Dirceu. E aí algumas igrejas pequenininhas começaram a orar para que ele caísse. E a gente dava risada, porque imagina, ele é todo poderoso. O que aconteceu com ele? Caiu. Então, literalmente, a oração de um justo pode muito seus efeitos, a sua eficácia, que é Provérbios 15, 29, alguma coisa assim. Então, literalmente, o Espírito Santo, ele age no mundo. A igreja, ela também age nesse sentido, tá? Agora, quem faz o mal é o diabo. Por que é importante saber disso? Porque sempre tem alguém que fala assim: 15, como Deus permite isso? Como Deus faz isso? Espera aí. O que ateu faz, põe a culpa em Deus, tá? Isso é comum fazer. Quando teve a Segunda Guerra, teve um tribunal feito por rabinos, não sei se vocês sabem dessa história. Por que Deus tinha permitido o Holocausto? Tá? A conclusão desse tribunal que eles fizeram era que Deus era culpado do Holocausto. Não eram eles. Lembra quando Adão é confrontado sobre ele ter comido o fruto, que para o judeu é um limão, para o mundo ocidental é uma maçã? Tá? Lembra o que ele fala? Ele acusa Deus. Hã? Ele acusa Deus, porque ele fala mulher de tudo e Deus. Ele acusa Deus. É muito comum a gente não querer assumir a responsabilidade. Tá, para os outros. Você que fez isso, você que fez aquilo, tá? Vamos um pouquinho mais. Tudo bem até aí? Pastor, quando a gente fala nós vermos Deus no mundo, a gente pode pensar nos atributos comunicáveis. Eles são comunicáveis só para o homem cristão? Não. Existe a diferença. A Cláudia está pedindo uma pergunta um pouco mais difícil, tá? Então, em teologia sistemática, só para explicar a pergunta, senão vocês não vão entender, se classifica em atributos comunicáveis e não comunicáveis. Que são isso?
qualidades identificadas em Deus, que Deus se manifesta nas outras pessoas. Então, existem atributos ou qualidades que são incomunicáveis. Dá um exemplo. Onipresença, onisciência. Isso é incomunicável. Comunicável, a gente está vendo aqui, amor. Tá? Agora, os atributos comunicáveis em teologia sistemática, ou as qualidades de Deus que se comunicam, que se transmitem para o homem, tem diferença da transmissão do não cristão e do cristão? Tem. Mas ele se manifesta também no mundo. Independente do pecado, ele tem um senso de justiça, de viver em sociedade. Você está corretíssima. Por isso que quando Deus cria o homem, ele fala, façamos, isso é plural majestático, não é a trindade, façamos o homem a quê? A nossa imagem e semelhança. Não tem nada a ver com 2 orelhas, 2 olhos, 3 nariz, 9 dedos, não tem nada a ver com isso, tá? O que tem a ver é com imagem e semelhança ética e moral, tá? Inteligência, é nesse sentido que se atribui. Então, o homem natural tem conceitos de ética e moral? Tem. Quem que fornece isso? Deus. Agora, ou deveria ser diferente do cristão? Deveria. Ninguém conhece algum não cristão que tem uma ética e moral boa? Está cheio. Não está cheio, mas você conta. Mas você encontra. E você encontra pessoas que se proferem ser cristãs e têm uma ética e moral de dar dó? Tem. Mau testemunho, tá? Então, literalmente, esse é um aspecto importante. Todo mundo tem o que se chama, já que ela quer falar teologia, né? Imago Dei, a imagem de Deus. Então, todos nós temos imagem de Deus, mais ou menos deturpada. O cristão deveria ter uma imagem melhor. O que significa cristão? Pequenos Cristos, a imagem de Jesus. Então, até nesse sentido, é muito rica a palavra cristão, porque você coloca, o imago Dei que eu tenho é o imago Dei de Jesus. Paulo fala, sede meus imitadores. Esse que é o problema, porque eu também sou de Cristo. Então, quando alguém olhar para você, você deveria ser a imagem de Jesus, tá? Por isso que o termo embaixadores, ele é muito importante, e as nossas Bíblias em português não têm. Elas só colocam enviados. Toda vez que você procurar enviado, é embaixador em grego. Porque os tradutores ficaram com medo, porque em grego é apóstolos. E eles ficaram com medo de dar confusão, de achar que eram os 12 apóstolos, tá? Nós somos enviados, nós somos embaixadores, nós somos imagem de Jesus. Nós representamos Jesus na Terra, tá? Deu para entender? Falei muito rápido. Tudo bem? Vamos lá, tem mais 17 minutos e 30 segundos. Parei no 16, é isso? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Tá? Então, o verdadeiro cristão não pode ter ódio. Ódio é o contrário de amor. E o judeu sempre pensa, como ele é econômico, 2 pensamentos em um só. Quando ele fala, isso está barato, ao mesmo tempo ele está pensando que isso não é caro. Para nós pode parecer que não tem muito sentido, mas eles fazem tudo assim, tá? Então, quando ele fala, ame alguém, ele está falando, não odeie. Chama paralelismo, a Cláudia gosta, né? Antitético, né? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Amor precisa ser aperfeiçoado? Sim, sempre. Amor é progressivo, tá? Para que no dia do juízo... O que é o dia do juízo? O que é dia do juízo? Ninguém sabe o que é dia do juízo? Todos nós compareceremos diante de Deus. Todos nós compareceremos diante de Deus. O pós-mortem, né? Quando alguns frequentarem Vila Alpina, né? Ou se Jesus voltar antes, a gente vai ser arrebatado, que é um termo que não existe, seria abduzido, seria melhor, aos céus, tá? Existe uma diferença entre
entre juízo de cristão e de não cristão. O juízo de não cristão é condenatório. O juízo de cristão é demérito. São coisas diferentes, tá? Ok. Não é junto, não é demérito, é demérito. Boa, João. Tá? Demérito é punitivo também. Tá? 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Tá? Ele está dando uma característica de quem ama realmente. A pessoa não tem medo. A pessoa, ela tem tranquilidade. Ela não tem dificuldade de lidar com os sentimentos que ela tem. Tá? Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é outra característica. O amor é alguma coisa sempre pessoal. Ah, mas eu amo, eu quero que o outro me ame também. Não, isso é algo seu. Você que tem que demonstrar. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, isso ele está repetindo. Ele já tinha falado lá atrás, no capítulo 2, né? É mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele está falando pela lógica. Ora, temos da parte dele que este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Lembra da igreja de Coríntios, como brigava com o outro o tempo inteiro. E tinha todos os dons espirituais que vocês possam imaginar. Só que não tinha o principal, que é amor. Tá? Tudo bem até aí? Ok. João fala muito do amor. Amor requer ação. Não existe o amor subjetivo. A gente vem de uma cultura greco-romana, mudada muito nos últimos 10, 15 anos, mas ainda assim a gente tem alguns conceitos que vêm dessa cultura. O grego, ele trabalha com outras palavras para amor diferentes do que o que a gente tem. Toma cuidado com isso. A gente não pode transpor a relação de amor de uma cultura para a nossa e não pode colocar de paraquedas dentro do conceito bíblico, porque senão você acaba mais fazendo uma interpretação errada do que qualquer coisa. O grego, na época que foi escrito o Novo Testamento, ele usava 3 palavras para amor. Uma que era para o amor erótico, para eles a sexualidade era totalmente distinta. Eles não consideravam a sexualidade relacionada ao amor como a gente conhece, e nem como o amor de Deus. O Novo Testamento não traz nenhuma vez a palavra de amor erótico, tá? Mas ele trabalha com 2 palavras. Ele trabalha com a palavra que todo mundo conhece, né? Sempre falam de ágape, 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 né? Isso daí é o amor relacional entre pessoas, para vocês mais ou menos entenderem. Não é tão simples. E o outro, filéu, que é o amor relacional entre família, tá? Existe diferença entre amor familiar e amor de amigos? Existe. Você engole muito mais sapo do seu pai, da sua mãe, do seu primo, do seu filho, do seu sobrinho, do que do teu amigo, não é verdade? Tá? Porque existe um vínculo maior. Então, o grego trabalha com uma diferenciação de amor familiar e amor relacional, tá? Como que é o amor entre marido e mulher? Ele é trabalhado com amor relacional em grego, tá? Mas isso não é muito utilizado no Novo Testamento, com exceção de João, que trabalha com isso. Por quê? Porque eles são judeus, eles pensam em hebraico, escrevem para comunidades totalmente distintas, então vira uma confusão que não tem tamanho. Por isso que você não pode pegar e começar a fazer teologias misturando muitas vezes, porque você está entendendo tudo errado. Para João não tem problema isso. Por quê? Porque ele está escrevendo para uma comunidade, para grupos que vão entender essa diferenciação.
Abram comigo em João 21:14. Toda vez eu tenho que olhar no grego, porque eu nunca lembro a diferença, tá? Quem ama, perde alguma coisa. Perde sim. Não pensa que não perde, porque perde, tá? Pode ganhar muito mais, mas perde. Solteiros. Qual a primeira coisa? Os que são casados e eram solteiros. Quando vocês deixaram de ser solteiros, o que vocês perderam? Liberdade. Posso fazer a hora que eu quero, que bem entendo a qualquer hora. Exatamente. Então você perde alguma coisa. Não existe amor sem perca. Tá? Não quer dizer que você não vai ganhar, mas você perde alguma coisa. Não, tudo bem. A gente não vai entrar em ensino de casamento. Só que quando você casa, você está amando. Quando você casa, a primeira coisa que você perde é sua liberdade, tá? Quando você começa a namorar, a primeira coisa que você perde é sua liberdade. Então são coisas. Por quê? Porque tem um horário para chegar, tem um horário para não sei o quê. Se não chegar no horário, leva um pega, não é isso? Né, Lisete? Hã? Mas eu não estou falando de casamento. Tudo bem, mas eu não estou falando isso. É ótimo. Não quero trocar casamento, mas não é o assunto. O assunto que eu estou falando é do amor. Se a gente for falar de casamento, a gente fala depois. Porque às vezes tem solteiro que precisa estudar, trabalhar, ter sua vida, e depois quando encontrar sua futuro pretendente, casar e viver bem. Isso aqui é a promessa de Deus. Não é só isso, mas tudo bem. Casar é bem mais complicado. Vamos a João 21:14, tá? Essa é uma passagem bem interessante e a gente muitas vezes vê as passagens, decora, sabe e passa batido, tá? João 21, é o finalzinho. É bem legal porque faz uma ponte do mesmo autor, em idades diferentes, datas diferentes, mas que eles trabalham com a mesma coisa, tá? Versículo 14, já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos, tá? Depois de terem comido, é interessante que Jesus comia com eles. Por que ele comia? Por que ele comia? Para mostrar que não era espírito, que ele era ressuscitado em corpo. E isso é importante, porque Jesus é o primeiro ressuscitado. E ele mostra que a ressurreição é corpórea, não é somente espiritual. Isso vai dar um conflito. Quando Paulo vai falar no Areópago, ele fala da ressurreição física. E para os gregos, a ressurreição física é um absurdo, tá? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele está pedindo para uma pessoa específica se essa pessoa ama ele mais do que os outros que estão lá, tá? Então é você chegar para o seu esposo, para a sua mulher e falar assim: você me ama mais do que você ama as pessoas que estão aqui? É bem interessante isso. Olha a pergunta na lata. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Poderia ter parado por aí, mas ele fala: ele disse, apacenta os meus cordeiros. Ação. Então, se realmente você tem um sentimento afetivo, como amor, tem uma ação.
E a ação que é incumbida para Pedro é de cuidar do rebanho dele. Poderia terminar aí. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Tem diferença das palavras, não vou falar hoje. Ele pediu a segunda vez a mesma coisa se ele amava. E ele pede ação. Então, você só ama alguém, isso para os maridos é importante, demonstre amor pelas esposas. Atos de afetividade, arrumar a cama de vez em quando, né? Né, Cláudia? Jogar o lixo na rua. Tá? Ação. O que você quer? Guardar sapato. Ainda não cheguei nisso. As meias eu já guardo. Mas, maridos, não façam tudo de uma vez, tá? Porque senão elas são muito exigentes e elas ficam inventando mais coisas. Então, se programem. Vocês acham que o casamento vai durar 30 anos até ser chamado por Deus? Primeiro ano, você abaixa a tampa da privada. Segundo ano, você põe a escova de dente no lugar, tá? Terceiro ano, você não deixa mais a minha na sala. Quarto ano, aí você vai indo. Aí quando chegar no último, agora se você fizer tudo uma vez, você está perdido, tá? Tem que ser progressivo. Vamos lá. Então a gente vê que Jesus confronta 2 vezes. É muito interessante. Por quê? Porque eles são judeus. Eles estão fazendo um pensamento judaico. A gente não consegue entender o que eles estão fazendo aqui, porque a gente não pensa como eles. A gente vê algumas mudanças pequenas. Primeiro ele chama de Simão Pedro. Depois ele chama de Simão. Opa! Tem alguma coisa aí acontecendo. O que é? Está acontecendo uma intimidade. Esse amor aqui, a palavra em grego, ela se refere ao agape, ou agapô. É o amor relacional. Você se relaciona comigo mais do que se relaciona com as outras pessoas? E ele fala sim. 2 vezes. A primeira, ele fala o Senhor Pedro. A segunda, ele chama de Pedrinho. Existe uma intimidade no amor. Quando você ama alguém, você vai ganhando intimidade. E aí, na terceira, para a gente terminar, porque tem bastante coisa para falar, não quero entrar no resto. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, para não ter dúvida nenhuma de qual está falando, tu me amas? E aí tem um probleminha que a gente não percebe. Ele está falando que o relacionamento dele é maior do que com as pessoas, é como se fosse um relacionamento familiar. Você me considera seu irmão? Você considera como muito próximo de mim? E aí a gente entende porque Pedro começa a chorar. Ele se entristece por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. Porque Jesus está chamando para um relacionamento não somente relacional, mas um relacionamento familiar, tá? Esse é o trocadilho que ele faz de palavras que a gente perde aqui. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí Pedro fala: o Senhor é onisciente. Ele está reconhecendo a divindade de Jesus, tá? Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus poderia ter ficado quieto e falou: gostei da resposta. Passou na escola bíblica dominical. Mas ele fala: você não passa na escola bíblica dominical se você não tiver ação. Então precisa de uma ação, tá? Aí tem o 18, que a gente para por aí. Semana que vem a gente vai continuar. Por quê? Porque eu vou falar das perdas que as pessoas têm, mesmo momentâneas, tá? A gente, quando aceita Jesus, a gente renuncia algumas coisas, a gente não renuncia tudo. Se renunciasse tudo, a gente seria igual a Enoque, né? Vai embora. E vou falar um assunto interessante sobre autoestima.
baixa autoestima. O que mais? Basicamente é isso. Alguma pergunta antes da gente terminar? Tudo bem? Não entenderam nada? Dormiram bem enquanto eu falava? Alguém termine a oração, por favor?